Então você está navegando ali pelas finanças das empresas que você está fazendo análise e você vai ver quem são os proprietários delas. Então você clica aqui em Holders e confere as participações acionárias, você se depara com a palavra BlackRock Inc. na Apple, sendo dona de 6,79% da empresa. Você vai na Coca-Cola e novamente você se depara com a BlackRock Inc., sendo dona de 7,17% da empresa. Você vai na Tesla e você se depara com a mesma palavra, BlackRock Inc., dona de 5,91% das ações da empresa. E se você fizesse isso com praticamente qualquer empresa do mercado financeiro que compõe o S&P 500, né, as maiores empresas americanas, ou mesmo com as empresas brasileiras, você se depararia com a mesma palavra. E para ser bem sincero, se você analisasse mais de 5 mil empresas, os números ainda seriam os mesmos. Essas são apenas algumas das participações da BlackRock. Aqui você vê o Google, né, e outras empresas. E olha só, eu vou dar uma giradinha aqui para você. Olha que bacana. Você poderia descer isso aqui infinitamente. A gente está falando do percentual que a BlackRock tem dessas empresas aqui. E pode parecer um percentual pequeno, né? 6%, 10%, 5%. Em algumas ela tem até uma participação maior, outras ela tem uma participação bem menor. Só que isso das maiores empresas do mundo inteiro. E lembre-se que a maior parte dessas empresas tem as ações totalmente pulverizadas. Então ter 5% dessa empresa muitas vezes te garante que você é quase o controlador dessa empresa. Por quê? Porque você pode chamar ali outros acionistas minoritários a se unirem a você e você consegue comandar essas empresas. Por quê? Porque os donos dessas empresas têm participações muito pequenas nelas, então eles não conseguem mais, né, os fundadores ou a família dos fundadores, então eles não conseguem mais controlar essas empresas. E aí, se você fizer essa análise aqui, você vai perceber que não só a BlackRock como a Vanguard e a Street, elas controlam praticamente qualquer empresa do S&P 500. É claro que elas prometem que elas não votam em conjunto, não é isso? Então cada uma vai votar separadamente ali, elas não têm interesses similares. E aí, alguém, né, um teórico da conspiração poderia te dizer, a BlackRock domina todas as empresas do mundo e, portanto, a política mundial. Será que isso está certo, Vandim? Eu acho que não. Como é que funciona isso? Então aqui, essas são todas as participações que a BlackRock de fato tem em empresas ao redor do mundo. Aqui no Brasil ela tem participações na Vale, na Ambev e em várias outras empresas aí. Cada vez mais ela vem tomando conta dessas coisas. Agora, como é que essa história começou? Quem é a BlackRock? Quais são os interesses da BlackRock? E como é que ela chegou a ter participações em todas essas empresas? É que a BlackRock é a empresa que controla o planeta Terra? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá? Vamos começar aqui do seguinte. Vou contar a historinha pra você, vou tentar fazer uma linha do tempo para ficar mais simples de entender. A gente precisa desse cara aqui, Larry Fink. Então ele é o fundador da BlackRock. Lá em 1970, né, o Larry Fink começou a carreira dele no First Boston Corporation. Ele começou a se destacar ali rapidamente no título de mercados hipotecários. Então, em 1986, enquanto ele trabalhava na First Boston, o Larry Fink acabou cometendo um erro de cálculo e ele perdeu 100 milhões de dólares. Você não tá entendendo o que era 100 milhões de dólares em 1986, né? Então aquele cara que até então ele era genial, conhecido no mercado pelas grandes estratégias, etc. O Larry Fink foi praticamente banido do mercado financeiro. Wall Street era pequena, todo mundo sabe o nome de todo mundo, até hoje é assim, e ele se transformou em uma persona não grata, né? Ninguém mais quer saber do Larry Fink. Então o Larry Fink sai fora, fica ali no mercado sem ter como conseguir um emprego. Ele funda uma empresa chamada Blackstone. O Larry Fink com os seus parceiros ali, o Robert S. Capito, o Susan Wagner, a Barbara Novick, o Ben Golub, o Rug Frater, a Ralph Skolstein. Então eles cofundaram aí uma empresa de gestão de ativos dentro da Blackstone Group, chamada Blackstone Financial Management. Então eles começaram ali uma empresa de gerenciamento de ativos das pessoas. Em dado momento, né, ele começou a ter muito atrito com os outros sócios, e aí ele saiu da Blackstone, né? Então a divisão da Blackstone se separou ali do Blackstone Group e se transformou em uma entidade independente. Blackstone, né, pedra preta aí, basicamente virou BlackRock, pedra preta ainda assim. E inclusive Itaú significa, em tupi, né, significa pedra preta também. É interessante, né, que as duas empresas têm o mesmo nome. Ninguém sabe se foi coincidência ou não, mas as duas empresas têm o mesmo nome. Então ali o foco dessa empresa, né, de gestão de investimentos é gerir o patrimônio de pessoas com muito dinheiro. Ele tinha perdido a confiança do mercado lá atrás, mas ainda tinham alguns players de mercado que confiavam seu dinheiro nele, começaram a dar esse dinheiro para ele administrar. Ele já traumatizado com aquela perda lá atrás, começou a ser um cara extremamente conservador e desenvolver estratégias cada vez mais geniais e ganhar cada vez mais dinheiro com essa consultoria. O Larry Fink, ele é especialista em uma coisa que tem ali a ver com a crise de 2008, mas a gente vai chegar nisso lá na frente. Mas ele era especialista principalmente, né, nesses títulos de hipoteca americana, que é o que os americanos fazem a dívida ali para comprar casa. Como é que funciona isso, né? Só para você entender. Depois pode assistir a Grande Aposta se você quiser entender como é que se deu o crash em 2008, mas isso aqui vai ser importante lá na frente, mas eu tenho que explicar agora. Então, é o seguinte, como é que funcionava o mercado antes, tá? Antes dos títulos hipotecários. Era assim, uma pessoa ia lá ao banco, pedia um empréstimo para ela poder financiar uma casa. O banco, ele fazia uma avaliação criteriosa da vida daquela pessoa
pessoa, porque ele ia emprestar dinheiro e podia acontecer da pessoa não conseguir pagar. Então os bancos eles eram extremamente criteriosos nessa análise, né, na hora de emprestar dinheiro para alguém ali, porque senão ele podia correr risco de entrar em default, quebrar. Então o que aconteceu? O mercado financeiro tem uma ideia genial. E se a gente dividisse esse risco com o mercado de modo geral? Então é assim, em vez do banco emprestar o dinheiro dele, o banco simplesmente criava um título, permitia que investidores colocassem dinheiro ali e emprestava o dinheiro dos investidores de forma dividida. Isso gerou retornos maravilhosos, porque as pessoas não deixavam de pagar as suas hipotecas de casa, né? E os bancos ali estavam emprestando dinheiro e quando uma pessoa deixava de pagar, diluído no meio daquilo tudo, não dava nada, até porque o cidadão precisa ali morar em algum lugar. Só que o que acontece? Você concorda que aqui você tirou o risco do banco, né? Você tirou, o banco não tem mais o risco. E aí o que o banco começou a fazer? Emprestar dinheiro para qualquer pessoa, né? E colocar isso aqui como títulos AAA, ou seja, títulos seguros no mercado. Por quê? Porque era de hipoteca. Só que começou a vender mais casa do que tinha de gente. Então a galera foi comprando casa loucamente e os bancos não tinham motivo para fazer uma análise porque eles estavam lucrando, independente disso, o dinheiro nem era deles. E aí isso acabou culminando nessa crise lá atrás. Então o Larry Fink ele era especialista nesse tipo de título aqui e por isso com extrema segurança ele fazia o dinheiro dos clientes aumentar. Então a BlackRock começa a expandir ali em 1995 os seus catálogos de produto entrando em fundos mútuos, né? Começa a criar aqueles ETFs, aquela coisa toda, começa a criar outros produtos de investimento também. Em 1999 a BlackRock já era uma empresa relevante, tinha mais de 160 bilhões de dólares ali, né, sob gestão e ela faz o IPO dela, então isso se torna a BLK na Bolsa de Valores aqui, injeta-se mais dinheiro e ela começa a captar mais clientes. No início dos anos 2000 ela estava começando a fazer a expansão global e começando a adquirir empresas, né? Então em 2004 a BlackRock adquire a State Street Research and Management, uma empresa de gestão de ativos, aumentando aí significativamente os ativos sob gestão, né? O AUM. Então ela começa ali a crescer bastante. Em 2006 a empresa também adquire o Merrill Lynch, né? Que era uma das maiores empresas de investimentos lá americana e torna-se uma das maiores gestoras do planeta Terra. Esse movimento fortalece ainda mais, né, a presença dela globalmente. E aí em 2009 a BlackRock adquire a Barclays Global Investors. E por que em 2009? Porque aqui em 2008 a gente tem esse crash, né, desse sistema que eu te falei lá atrás. Esse crash ficou conhecido como subprime, quando as pessoas não conseguiram mais pagar seus títulos hipotecários. A maior parte das instituições financeiras do mundo estavam quebrando e de repente o Fed, o Federal Reserve americano, ele não conseguia entender muito bem o que tinha acontecido. Aí a única empresa que estava lidando bem com isso, a única empresa financeira que estava lidando bem com isso, era quem? A BlackRock, devido à especialização, né, do Larry Fink. Então o Banco Central americano, ele precisa pedir ajuda para uma entidade privada. Adivinha que entidade privada eles pedem ajuda? Para a BlackRock. Então com o Federal Reserve agora ali, brother, ela começa a intervir para ajudar os outros bancos a sobreviverem. E com isso ela vai comprando tudo. Então em 2009 ela adquire aí o BGI, né, que era o Barclays Global Investors, incluindo a plataforma iShares, líder mundial em fundos negociados em bolsas, os ETFs, né? Então quando você vai investir na bolsa americana, a maior parte dos americanos preferem investir ali em um ETF, que é um fundo não gerenciado, não precisa de um gestor ali nele, mas que ele compra participações, por exemplo, em um índice, no S&P 500, compra as 500 maiores empresas ali e as pessoas investem por meio disso. E aí como é que funciona isso, né? Se os meus clientes investem ali, vamos supor, eu tenho um Vandim que é um cliente de 1 milhão, eu tenho outro cliente de 10 milhões, tem outro cliente de 100 milhões, todos esses clientes são pequenos, né? Raul, mas o cara que tem 100 milhões de dólares, ele é pequeno? Então, se ele fosse ali para numa Apple que vale 1 trilhão, por exemplo, ele não teria um grande capital. Mas se eu aglomero várias dessas pessoas e ali eu compro as ações, né, e elas fazem parte do meu fundo, eu estou representando elas. E aí, qual a minha função? Representar os interesses dos meus investidores naquela empresa. Quando eu tenho 5% da empresa, posso chamar a assembleia de acionistas, etc. Então, com o dinheiro dos vários investidores gigantes, a BlackRock se transforma na representante desses investidores e ela consegue votar para escolher o rumo das empresas, não com o dinheiro dela, com o dinheiro dos cotistas. Então o dinheiro não é da BlackRock, não é que tem um dono, né? O Larry Fink, ele não é dono desse dinheiro, que é o CEO da BlackRock, ele não é dono desse dinheiro e ele vai lá e faz o que ele quiser. Não é assim. As pessoas confiaram nos fundos da BlackRock, nos ETFs principalmente, e ele representa esses investidores e aí ele consegue influenciar essas empresas. Então, essa aquisição feita do iShares transforma a BlackRock na maior gestora de ativos do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, a BlackRock tem hoje 10 trilhões sob gestão, né? Isso equivale a mais ou menos 5
PIBs do Brasil. Tudo aquilo que o Brasil produz durante um ano, por exemplo, a BlackRock gerencia 5 vezes isso, sozinha, né? Uma empresa que gerencia esse dinheiro sozinha, esses ativos. E é claro, né? O fluxo de dinheiro não é só de 10 trilhões, porque ela movimenta muito dinheiro diariamente ali. Então, hoje a gente tem o Larry Fink, né? Essa figura de poder, ele sabe o quanto ele é poderoso. E o Larry Fink, que sempre publicou as cartas dele, ele começa, então, a definir os rumos dessas empresas com uma coisa que até hoje a gente conhece bastante, né? Ele começa a falar sobre a sustentabilidade, a questão social, que as empresas têm que ter lideranças femininas e tem que ter negros e tal. O Larry Fink começa com isso, que é o ESG. Para quê? Teoricamente, para que as empresas consigam, né, sobreviver. Porque, por exemplo, a empresa poderia ficar sem água, ficar sem energia, caso ela use esses recursos de forma irresponsável. Então, com a finalidade de proteger o patrimônio daquelas empresas, o Larry Fink começa aí a enfatizar em 2012 a importância da sustentabilidade e da responsabilidade social corporativa nas cartas anuais aos CEOs das empresas que a BlackRock tem participação e que ela consegue apitar bastante, porque ela e a Vanguard e a Street, somadas as três, elas conseguem remover quase qualquer CEO de qualquer uma das maiores corporações do planeta. Então, o fulano de tal não está colaborando para a gente bater as metas que a gente estipulou de ESG, né, dessa questão sustentável e pá. O que a gente faz? A gente pode remover ele de lá. Então, a BlackRock começa cada vez mais a focar nisso. Em 2015, a BlackRock lança o BlackRock Impact, uma plataforma dedicada a investimentos sustentáveis de impacto social. E com isso começam a surgir as primeiras teorias da conspiração dizendo que a BlackRock, ela está tentando, né, manipular o mundo para a pauta woke. Sabe o que é isso, Vandy? O que é pauta woke? A pauta woke está dizendo que a BlackRock, ela tem interesses escusos em colocar a sociedade, né, nessas pautas de feminismo, racismo, sei lá o que. Fala que a BlackRock está utilizando isso não para que as empresas lucrem mais, mas que simplesmente para que atenda a esse desejo do Larry Fink de ver cada vez mais gays CEOs, não é isso? E essa coisa toda. Então, pelo menos é isso que dizem que a BlackRock está fazendo. E aí, em 2018, o Fink escreve uma carta influente aí aos CEOs pedindo que as empresas não apenas busquem os lucros, mas também que façam contribuições positivas para a sociedade. No ano de 2020, em meio à pandemia, a BlackRock continua a expandir suas ofertas de investimentos sustentáveis, comprometendo-se a aumentar as suas opções ESG, né, ambiental, social e de governança, que é isso que significa ESG. E em 2021, a empresa lança o Aladdin Climate, uma ferramenta de análise de risco climático para ajudar os investidores a entender e mitigar os riscos climáticos em suas carteiras e seus portfólios. Em 2022, a BlackRock continua a liderar o mercado de gestão de ativos com foco contínuo em sustentabilidade e tecnologia financeira. A empresa também enfrenta desafios e críticas sobre o seu papel na mudança climática e seu impacto no mercado imobiliário. Em 2023, a BlackRock anuncia novos compromissos para atingir a neutralidade de carbono em seus investimentos até 2050, alinhando-se com o Acordo de Paris. Então, em resumo, a BlackRock, que controla todas as empresas, né, não controla, mas tem participação nesses negócios, não vamos dizer controla, né? Isso aqui é a teoria da conspiração. Ela tem participação nessas empresas todas, ela está dizendo que vai fazer com que essas empresas cumpram isso, e não dá para se duvidar, porque ela realmente tem determinada influência. Você contando um pouco sobre a BlackRock, Raul, comparei muito com o nosso governo e as empresas estatais. Parece que é a mesma coisa. Se as empresas não fizerem o que o governo quer, vai lá, tira o CEO e bota no que faz. Mas a BlackRock, ela não tem, teoricamente, ela não é dona, por exemplo, de 40% da empresa, ela tem 6%, 8%. Aí você poderia pensar, Raul, mas isso não seria muito pouco para poder mandar nessas empresas? E aí, o que a gente precisa compreender aqui é isso aqui, olha. Quando você vem, por exemplo, na Tesla, vamos lá? Vamos ver se o Elon Musk tem que cuidar com a BlackRock ou não. Ó, a gente tem o Vanguard com 7,32%, a BlackRock com 5,91%, o State Street Corporation com 3,51%. Depois disso, olha só, a gente tem o Geocode com 1,78%, o Morgan Stanley com 1,26%, o Capital World Investors com 1,23%, e aí são pequenas participações, essas as institucionais. Então, quando você vai ver como é que é composta a carteira da BlackRock, né, você percebe que 46% estão na mão das instituições aqui, 12,99% estão na mão dos insiders ali, como a gente chamaria, né? Então, o que acontece? Meio que, por mais que ela não seja controladora, a gente pode dizer que uma reunião com 3 dessas instituições na mesa, né? Não que o Larry Fink tenha o contato telefônico do dono da Vanguard, nem da Street, claro que ele não tem. Mas se ele tivesse esse telefone, ele poderia simplesmente fazer uma ligação e eles conseguiriam resolver as coisas, a não ser que todos os outros investidores que simplesmente têm interesses ali de receber os dividendos, eles não se importam muito, são muito pequenininhos, eles se unissem, né, para fazer alguma coisa. Mas é muito complexo, porque a maior parte do dinheiro tá aqui dentro. Então, dá para dizer que sim, a BlackRock tem determinadas influências. Agora, a gente precisa ser um pouco mais sincero com relação a isso aqui, porque ao contrário dessas teorias da conspiração todas e tal, eu vejo o mundo de forma muito mais pragmática, né? Você acha que
que o Larry Fink, ele tem interesses em colocar mulheres ali no conselho das empresas, que ele está preocupado com o futuro climático e etc. Bom, eu diria que eu posso até acreditar nisso, mas eu acredito muito mais que ele tem interesses financeiros e que a BlackRock simplesmente percebe o óbvio, né? Ela precisa, ela é a empresa que tem ali participações na maior parte das empresas que tem problemas com isso e que os governos vão, né, começar a criar sanções contra essas empresas. E o que ela faz? Antes disso, ela mesma sanciona as empresas para dizer estamos muito preocupados e evitar as intervenções estatais. Isso aqui fica claro, né, que o que ele tá fazendo aqui é simplesmente falando, pô, não precisa criar lei não, eu já tô cobrando aqui, ó. Você vê que todo ano eu falo sobre isso, né? É basicamente isso. Isso é igual você quando você sabe que a sua mãe, você tem um boletim de escola, né? Você recebeu ali o boletim, tá tudo vermelho. A BlackRock é isso. Ela vê esse boletim ali, ela tá jogando, sei lá o quê, não tá atendendo as questões climáticas, etc. Você recebe aquele boletim cheio de nota vermelha, você chega na sua casa e aí você começa a ensaiar a sua conversa, né? Mãe, sei que eu tenho me comportado mal, né? Tenho tido alguns problemas. Por quê? Porque você já sabe que sua mãe vai te dar uma ataca, né? Então você já começa ali a tentar suavizar a sua mãe que vai te dar uma ataca. Me parece muito mais que a BlackRock esteja fazendo isso do que se importando de fato, né? Com essas questões todas. E em alguns casos, eu acho até que ela se preocupa, porque tem situações onde se realmente os efeitos climáticos começam a acontecer, a BlackRock perderia dinheiro. Ninguém mais interessado que ela em que essas empresas continuem produzindo da forma que está. Então tem que tomar muito cuidado com essas histórias que vêm na internet. Ah, o Larry Fink, ele tem interesses feministas e sei lá o que. Gente, pelo amor de Deus, a BlackRock é composta por um monte de homem. Ele se preocupa com o faturamento, né, Raul? Olha isso. Então essa daqui é a empresa feminista de vocês, tá aqui. Essa é a BlackRock, esses são os diretores, o board de diretoria da BlackRock. A empresa que vocês acham que tá preocupada em cumprir determinada agenda feminista no mundo, que foi o que eu vi, a postagem que eu vi, né? Falando que são os vegetarianos. Gente, pelo amor de Deus, é isso aqui, é essa galera. Esses são os caras da BlackRock. Você tá vendo alguma mulher? Porque eu realmente não tô enxergando. Bom, então é basicamente isso. Aí você viu a foto deles aí e fala, Raul, mas agora, será que não mudou e tal? Então, nos últimos anos, a Vanguard, a BlackRock, todas as empresas grandes, elas têm colocado 1, 2 mulheres ali dentro da fotinha pra poder falar, olha, isso aqui existe. Raul, mas isso não atrapalha o faturamento das empresas, porque a gente deveria escolher pela competência, a gente não deveria estar aqui escolhendo por pautas identitárias, a gente deveria, né, tá colocando um negro só pra cumprir uma agenda, não quero fazer investimentos em empresas que estejam cumprindo uma agenda. Gente, que dia que essas empresas deram prejuízo, pelo amor de Deus, isso é doido, né? Você acha que realmente a Apple tá dando um prejuízo, as empresas controladas pela BlackRock, né? Nossa, dá pra ver como a Tesla tem tido dificuldades, é mesmo? Depois que começaram a cumprir ESG. É simplesmente um diálogo ali que existe para cumprir uma função de marketing. Isso aqui nada mais é do que PR, relações públicas. Então, a empresa precisa ter uma resposta, e não pode ser uma resposta assim, olha, você não acha que deveria ter espaço para mais mulheres dentro da empresa? Aí você vai falar o quê? Vai pegar na sociedade de hoje, né, cheio de movimentos, etc. Isso aqui pode afetar o consumo dessas empresas, porque a sociedade como um todo tem caminhado. Nesse sentido, o cara vai falar, não, eu caguei, eu vou colocar aqui somente aquilo que tiver mais resultados. Você quer dizer então que mulheres não têm resultados? Você quer dizer então que os negros não alcançam resultados? Olha o que ia virar. Então esses caras têm respostas políticas pra praticamente tudo. Você viu um homem com a calvície até determinado lugar? Olha aqui, ó, a cabelo do Larry Fink. Você viu um homem político com a calvície até aqui? Pode saber que ele sabe do que ele tá falando. Já não tem amor nenhum pela vida mais. Isso aqui é simplesmente um homem funcional. A calvície vem até aqui, é tipo o Michel Temer, pessoal do PMDB. Essas pessoas, elas só se importam, né, com aqueles que põem dinheiro no bolso delas. Acho que o Larry Fink, ele tem decisões acertadas, a prova disso é o tamanho da empresa dele, e acho que ele não ficou louco de repente, né? Ele só começou a caminhar conforme a onda diz. É aquilo, eu apoio tudo isso que está aí. É basicamente isso. Mas você apoia o movimento dos transgêneros cenoura? E ele fala, sim, apoio. Tudo claro, pelo direito dos cenouras serem cenouras, né? Enquanto eles estiverem comprando carros, vestindo coisas e comendo coisas, eu tô ganhando dinheiro. Pra mim, eles podem ser cenouras, podem ser elefantes, podem ser dinossauros. Mas eu tenho o gênero estrela. E o gênero estrela come no McDonald's, bebe Coca-Cola? Sim. Então, maravilhoso, eu apoio o gênero estrela. É basicamente isso. Esses caras não se importam com absolutamente nada. Mas você não acha que existe um plano global de destruição das famílias? Não. Eu acho que existe um plano global de fazer as famílias consumirem cada vez mais. É só isso, tá? Sejam elas quais forem. Mas se eu sou gay, então compra uma bandeira, né? É isso. Compra uma bandeira e põe no seu jardim. E a gente faz questão de, mas eu sou contra o direito dos LGBTs. Compra uma bandeira com um X e põe no jardim também. Então é basicamente isso. Ninguém se importa com nada. E se você quiser aprender a ganhar dinheiro, né? Pra você, quem sabe, ser a próxima BlackRock, brincadeira, isso
Isso é impossível, né? Se você quiser ganhar dinheiro, tem duas formas. Primeiro, se você já tem uma grande fortuna, né? Eu posso ser a sua BlackRock, eu posso cuidar da sua grande fortuna aqui na UVP Capital. Isso aqui a gente nunca falou aqui no YouTube, né? Mas aqui você tem, né, a nossa gestão de grandes fortunas aqui. A gente está ligado ao maior banco de investimentos da América Latina com 1,3 trilhões aqui, o BTG Pactual. E a gente aqui usando a plataforma deles, etc. Então, se você quiser, você pode ir lá na UVP Capital. Raul, não tenho dinheiro para isso ainda. Não tem esses milhões, né, que vocês estão pedindo aí. Calma, você chega lá, a gente te ajuda a construir. Então, você pode ir na Escola UVP, clica no botão Faça a sua análise de perfil, preenche aqui para mim atentamente as respostas e que a gente vai te chamar no WhatsApp. Raul, então eu posso escolher os dois caminhos? Na verdade, se você preencher esse primeiro formulário aqui da UVP e avisar que você tem um patrimônio maior na hora que a gente for te atender, além do treinamento, a gente também coloca um consultor para fazer a gestão do seu patrimônio. Se você não tem patrimônio ainda, a gente te ajuda a construir um patrimônio para você chegar lá. Raul, mas abre operações nas Ilhas Caimã, posso investir internacional? Tudo aqui pelo Brasil, a gente consegue para você uma plataforma, uma conta em dólar. Raul, mas não pode ter dólar no Brasil? Pode ter dólar. Então a gente consegue conta em dólar para você, emite cartão, para você pagar débito internacional. Aqui a gente faz de tudo, tá? Então entra aí no link alvp.com.br que eu vou te ajudar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Eu mesmo vou te ensinar, tá, as aulas comigo e ainda vai ter acesso à nossa plataforma exclusiva, não é uma maravilha? E é boa, viu, a plataforma. É isso. Então vai aí. Beijo.